Paz do Senhor, povo de Deus, bom dia, quase boa tarde, né? Louvado seja o nome do Senhor, o nome do Senhor é glorificado, o nome do Senhor é exaltado e nada podemos fazer se dos altos céus Deus não nos permitir fazer, porque tudo é da vontade dEle, tudo é para Ele, tudo vai para Ele e nós possamos ser o menor dos menores. É isso? Como Paulo falou, eu sou um dos piores pecadores, né? Que a gente conhece já, é o andar de Paulo, o que Paulo fez e o que Paulo se tornou após, né, Deus abrir sua visão, que Deus tirar as escamas dos seus olhos, né? O que Paulo se tornou nas mãos do Senhor, porque Deus é fiel, né? Deus é poderoso, Deus é Deus. Deus liberta, Deus cura, Deus salva, né? Não importa onde esteja, não importa, sabe, a nossa situação. Deus sempre, Ele vai chegar no momento certo, na hora certa, no tempo oportuno. Porque lá em Eclesiastes vai falar, né? Há tempo para tudo debaixo dos céus, né? Em cima, né? Em cima dos céus e debaixo da terra. Há tempo para tudo, irmãos. Não importa como o tempo de Deus, ele é precioso, ele é valioso. O nosso tempo, às vezes, ele é falho. O nosso tempo, às vezes, ele é frustrante. Muitas vezes para nós, para cada um de nós. Sabe por quê? Porque a gente não sabe esperar o tempo de Deus. A gente não sabe esperar o tempo oportuno do Senhor. E a gente acaba se frustrando. A gente acaba, como é que se diz? Sendo alvos de muitas coisas, né? No meio espiritual e no meio carnal. Porque a gente não sabe esperar o tempo do Senhor, né? E aqui eu quero trazer uma palavra para os nossos corações, começo de tarde, quase meio-dia, né? E que Deus ele possa nos abençoar em nome de Jesus. A palavra do Senhor vai dizer lá em João, né? O discípulo do amor, né? João foi o mais achegado, né? Um dos mais achegados do Senhor. João esteve ali até a crucificação de Jesus, né? E a gente vê o amor de João para com Jesus é algo sobrenatural, não tem como a gente, né, não enfatizar isso, porque João foi João. João foi aquele que Pedro perguntou, né, o que seria de João, né? Foi quando Jesus disse: o que te importa que eu faça com ele? Segue-me tu, né? Então, muitas das vezes a gente está assim como Pedro, né? Preocupado com o que vai ser do outro, né? Se que Jesus disse: segue-me você, sabe? Que a gente se preocupe mais em seguir a Jesus sem olhar para o que o outro, o jeito como é que o outro está se saindo diante de Deus. É isso? Então a palavra do Senhor vai dizer que lá em João 8, versos 32, uma palavra muito conhecida da igreja, uma palavra que, se você for refletir nela, né, vai haver algo extraordinário nas nossas vidas. A palavra do Senhor vai dizer que conhecerão a verdade e a verdade vos libertará, né? E qual é essa verdade? Né? E a gente sabe muito bem que essa verdade é Cristo. Né? Isso, a verdade, ela é o Senhor. Ela é Jesus ressurreto em nossas vidas. Esta é a verdade. A verdade é a palavra de Deus, a verdade sempre será Jesus, porque a verdade ela vem nos libertar, a verdade ela vem, sabe, ela vem de encontro à mentira, e quando a verdade ela vem de encontro à mentira, ela quebra os preceitos, ela quebra tudo que há
de mentirosos em nossa vida. Sabe, a verdade ela vem nos libertar, sabe, de muitas coisas que ardem dentro de nós. Então, Jesus Cristo é e sempre será essa verdade. Como ele mesmo fala, João vai falar lá em 1 João que no começo, né, era o verbo, né, o verbo era Deus, né, e o verbo ele se fez carne, né, para habitar no meio de nós. Então o verbo é o próprio Cristo, o verbo é a palavra do Senhor, né, que o Senhor ele possa blindar os nossos corações com a verdade dele. Sabe, porque nada de mentira vem adentrar os nossos corações. O nosso problema é que muitas das vezes a gente deixa as mentiras, sabe, adentrar os nossos corações e acabamos fazendo do nosso coração, sabe, botando muitas coisas que não convém à palavra de Deus. E Jesus está dizendo, olha, eu quero te libertar. Mas para poder te libertar, você tem que deixar esta palavra se fazer carne, porque a palavra se fez carne, sabe, o verbo se fez carne e habitou no meio de nós, então o verbo tem que se fazer carne em nós, sabe, não tem como você conhecer essa palavra, não tem como você dizer que anda na palavra do Senhor Jesus e não é liberto de muitas coisas na sua vida, sabe, vai haver recaídas, pode até ser, porque o pecado, irmãos, ele é um erro de percurso, sabe? O pecado, ele é um erro, sabe? Quando a gente caminha, a gente tropeçou ali, olha, se levanta, segue em frente. A gente não volta o que a gente é, sabe? Como diz lá em Provérbios, aquele que confessa o seu pecado e a deixa, alcança misericórdia. Sabe, isso é muito poderoso em nossas vidas, quando a gente confessa o nosso pecado e deixa o nosso pecado e segue avante, segue na frente, sabe, prosseguindo para o alvo, sabe, para a terra celeste, para a Nova Jerusalém. Não importa, irmãos, o que me fez cair, o importante é que eu me levantei e que eu prossegui. O pior é que muitas das vezes, o nosso problema é que muitas das vezes a gente peca, né? A gente erra, a gente cai, mas quer continuar no erro, quer continuar ali, sentado esperando o bom samaritano passar e erguer as mãos. Quando a gente tem consciência do nosso pecado, irmãos, não tem como Deus nos ajudar. Ele está dizendo, olha, confessa o teu pecado, que tu vai alcançar misericórdia, mas se tu confessar teu pecado e deixar ele, tu vai alcançar misericórdia. O nosso problema é que a gente confessa o nosso pecado e a gente não deixa o pecado, né? Nosso problema é esse, que a gente não deixa, e por não deixar a gente acaba pecando de novo, sabe? Como é que eu vou explicar? A gente até confessa, né, por causa do nosso emocional, o emocionalismo, sabe, o ressentimento, né, isso, e nós acabamos por a gente não confessar de coração, né, por a gente não confessar realmente o nosso pecado e deixar ele, nós acabamos voltando às velhas práticas. Então aquele que conheceu Jesus verdadeiramente, irmãos, aquele que conheceu Jesus, né, verdadeiramente, aquele que está engajado em conhecer, aquele que teme ao Senhor, que teme a sua palavra e quer morar com Jesus, não tem como voltar à velha criatura, né? Porque quando a gente nasce uma velha criatura, sabe? Quando a gente verdadeiramente nasce uma nova criatura na presença do Senhor, não tem como a gente voltar ao que a gente era. Né? Isso não tem como, irmãos. Eu falo por experiência própria. Na caminhada você pode se sentir desmotivado. Você pode estar no meio de uma batalha, você pode estar no meio de grande aflição na sua carne, mas você não volta. Por quê? Porque o Espírito Santo ele lhe impulsiona para você seguir avante, para você
sabe, prosseguir, caminhar, sabe? Como fala lá em Salmos, né? Laços de morte me cercaram, né? Mas nem mesmo assim eu desisti a caminhada, né? E é isso que Deus quer ver em cada um de nós, que a gente não venha desistir, que se errou, peça perdão, se reconcilie com o Senhor, mas não deixe, sabe, esse pecado ser maior do que o sangue de Cristo na cruz, sabe? A gente vai ver isso na grande ceia do Senhor, na última ceia do Senhor, né, com Judas. Judas estava na mesa. Judas foi chamado amigo de Deus, amigo de Jesus, né? Jesus chamou ele de amigo. O que foi que Judas fez? Traiu ele na própria, né? Traiu Jesus, né? Então, Jesus, irmãos, ele sabe o que sonda a nossa mente, sabe o que sonda o nosso coração. Ele só está esperando uma oportunidade nossa, né? Uma atitude nossa, não chama nem oportunidade, porque oportunidade a gente tem em todas as horas, em todos os momentos, né? Ele espera uma atitude nossa de prosseguir, sabe? Uma atitude nossa de dizer: Jesus, eu pequei. Como o salmista vai dizer, né? Somente contra ti eu pequei, sabe? Me livra de todo mal, que eu possa me dar forças para prosseguir, para caminhar. E deixa o pecado, sabe? Aquele que tem o Senhor, irmão, verdadeiramente, aquele que quer ser liberto pela palavra de Deus. Irmão, quando você peca, né? Quando você peca diante de Deus, irmãos, é como você tá despido no meio de uma plateia toda e essa plateia lhe vê. Esse é o sentimento de uma pessoa que peca contra Deus, né? É esse sentimento. Então, quando a gente peca e a gente se arrepende verdadeiramente do que a gente fez, sabe? E que Deus, e que essa promessa aqui, né, que a gente conhecendo a verdade, ela vai nos libertar, ela vai nos fazer novas criaturas perante a presença do Senhor. Irmão, não tem nada, não se compara a nada. Sabe, você pode estar passando por qualquer luta, qualquer, sabe, aflição espiritual na sua carne, sabe? Você pode estar passando por muitas guerras, mas quando você lê esta palavra, sabe, o seu espírito, ele se vivifica dentro de você, você é renovado, você quer prosseguir, você quer romper barreiras, né? E é tipo isso que Jesus está dizendo: olha, se vocês me conhecerem, né, se vocês obedecerem os meus ensinamentos, serão de fato os meus discípulos, como ele fala aqui, sabe? Nós somos os escravos, né? Nós somos escravos, mas ao mesmo tempo livres, sabe? Então, Jesus, ele veio para nos dar liberdade. Liberdade sobre o quê? Sobre o pecado, de dizer não ao pecado, né? Mas muitas das vezes a gente quer o pecado. Muitas das vezes a gente tá em dois caminhos, o estreito e o largo, né? Como a palavra de Deus vai dizer, né? Que há dois caminhos, né? Que Jesus ele bota diante de nós, o estreito e o largo, mas muitas das vezes a gente quer ir para o caminho largo, por quê? Porque há muitas como é que eu vou dizer, guloseimas, digamos assim, aos nossos olhos, muitas coisas. Desculpa. que amacia o nosso ego, que faz com que a gente, sabe, não prossiga, não rompa, sabe, um caminho que aos olhos do ser humano, aos nossos olhos, ele é um caminho que, digamos assim, um caminho de prosperidade, um caminho que não tem, que você olha e diz: esse caminho é de Jesus, esse caminho, né? Por quê? Porque não tem obstáculos. E enquanto que a gente saiba prosseguir no caminho estreito, que a gente possa adentrar no caminho estreito, um caminho que é apertado, um caminho que com Jesus, porque a gente não caminha só, a gente caminha com Jesus, porque ele prometeu na palavra dele que estaria conosco até a consumação do século, né?
Então, que é um caminho estreito, é um caminho que vai haver muitas coisas, sabe? Na nossa caminhada vai haver muitas espinhos na nossa carne, como Paulo vai falar. Né? Paulo recebeu uma revelação do céu, Deus Todo-Poderoso, para ele recebeu uma revelação, né? E por causa dessa revelação foi lhe dado um espinho, né, na sua carne. E Jesus, e por 3 vezes ele orou ao Senhor, né? E Jesus, ele diz: olha, a minha graça, ela te basta. A minha graça, ela te basta. Então, muitas das vezes, a gente não sabe agradecer ao Senhor. Né? Muitas das vezes a gente não sabe caminhar no caminho estreito e acaba indo por caminhos tortuosos, caminhos que aos nossos olhos é um caminho bom, é um caminho agradável, né? Mas não é um caminho segundo a palavra de Deus, não é um caminho. Então, quando você está no caminho e você vê que está saciando a sua carne, que esse caminho está saciando o seu ego, então peça perdão ao Senhor, volte para o caminho novamente estreito, porque esse é o caminho largo que o nosso ego, o nosso emocionalismo, ele se vivifica. E as obras do Senhor, sabe? Os frutos do Espírito Santo, eles não são regenerados em nós. Então essa palavra, né, a única coisa que pode nos libertar, a única coisa que nos pode, sabe, fazer com que a gente prossiga é a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus vai trazer ensinamentos profundos, né, em nossas vidas. Não é isso? E a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. É mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Ela sabe discernir o intento do nosso coração. Não é isso? Ela é capaz de separar alma e espírito. Não é isso que a palavra de Deus vai dizer lá em Efésios. E ela é viva e eficaz para nossas vidas. Então, quando a gente ler esta palavra, a gente realmente é liberta. A gente realmente, sabe, é regenerada. Realmente, né? Não é porque a gente queremos ser santos, porque a gente está caminhando para isso. A gente está, sabe, caminhando para ser santos mesmo. Então, muitas pessoas dizem: você quer ser santo? Eu estou caminhando para isso. Né, para santidade, para ser santo, para ser separado, porque santo é separado, sabe? E não tem nada mais. Igreja é tirada de dentro para fora. Então somos um povo separados para o Senhor, para o ofício do Senhor. Ofício de quê? Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, e aquele que não crê será condenado, né? Então, a gente é chamado para isso. Libertos para libertar, né? Que você possa ser liberto por esta palavra. Que você possa ser liberto, porque muitas pessoas não acreditam na nossa libertação. Assim como os discípulos não acreditaram na versão de Paulo. Paulo chegou, né? No meio deles ali, quando Paulo, sabe que quando enviou o servo dele para orar por Paulo, né? Quando Paulo ali se converteu verdadeiramente, porque Paulo ele era um cristão, digamos assim, né? Mas um cristão religioso, né? Perseguia o povo cristão, fazia atrocidades com o povo cristão. Mas a partir do momento que realmente ele se encontrou com Jesus, a partir do momento que Paulo ele se encontrou com ali, sabe, de face a face com a verdade, sabe, desceu-se as escamas dos olhos dele e ele pôde ver um novo recomeço, onde ele pôde fazer a diferença. E os discípulos de Jesus não acreditaram na libertação de Paulo, né? Não acreditaram que Paulo verdadeiramente tinha se convertido realmente, que estava pregando o evangelho de Cristo,
né? Então Paulo ali sofreu um bocadinho, né? E por que a gente não vai sofrer por esta verdade, né? Se nem o povo de Israel Deus poupou naquele tempo, né? Deus deixava o povo ir a cativo. Por quê? Porque estava pecando contra Deus. Né? E quando a gente peca contra Deus, Deus ele espera a nossa reconciliação. Deus espera a gente confessar e deixar. Mas como a gente não confessa e nem deixa, Deus como é que eu vou dizer? Ele nos deixa, né, nas nossas próprias concupiscências. Sabe? Ele nos deixa. Sabe? Ele diz, olha, vai, sabe, se você quiser ir, é o nosso livre-arbítrio, né? Então as pessoas hoje pegam o livre-arbítrio para pecar, né? A moda agora é não julgueis para não ser julgado. Esse é o novo lema que o povo cristão está pegando para poder pecar, para poder ter um livre acesso para pecar, né? E quando Deus diz isso, né? Ele está dizendo, olha, eu estou julgando. Eu sou amor, mas também eu sou justiça. Sabe, quando a gente peca contra Deus, irmão, é melhor você cair na mão de Satanás do que na mão de Deus. Sabe? Porque Deus é poderoso. Deus, ele é tremendo. Deus, ele é vivo e Deus, ele é justiça e Deus é pai. Como pai, ele corrige ao filho a quem ama. Sabe? Então, acho que a gente possa receber a exortação do Senhor. Que a gente possa receber esta palavra, né? Muitas das vezes a gente não lê a palavra do Senhor, né, por medo. A gente lê a palavra do Senhor por medo que a gente não quer mudar, a gente não quer mudança. Então abrimos a palavra de Deus, sabe? E a gente abre naquele grande versículo que diz, né, convertei-vos, né, raça de víboras, porque é chegado o reino de Deus. Então a gente se assusta um pouco, mas é Deus falando conosco, ó, converta-se, converta o seu coração, seja uma nova criatura na presença de Deus. Sabe? Porque a gente conhece a verdade, irmãos. O pouco que a gente conhece é aquele pouquinho que vai fazer diferença nas nossas vidas. Eu conheço a palavra do meu Senhor, sabe? Eu tenho 5 anos de caminhada cristã. 5 anos e meio. Né? 5 anos e meio que eu verdadeiramente estou na casa do Senhor, sabe? E Deus tem feito grandes coisas, né? Deus tem feito obras grandiosas. Não tem como se comparar. E Deus, ele é poderoso, Deus é eficaz. Então eu aprendi com uma pessoa que Deus é do tamanho que você diz que é. Se você está no problema e você diz que o seu Deus é grande, que essa causa vai ser resolvida, que essa causa vai ser estabelecida por Deus, que Deus vai julgar a sua causa, e você crer que Deus vai julgar, que ele vai entrar com providência, ele vai entrar com providência na guerra e vai lhe dar vitória, que Deus é a Deus de guerra verdadeiramente, não tem problema que venha sobre essa pessoa. Mas se você tem um Deus que mesmo você dizendo que confia nele, e você, digamos assim, se atribula por a situação que você está sofrendo, o seu Deus é pequeno, sabe? Porque você não está confiando num Deus que verdadeiramente sabe que aquele problema que você não pode resolver, ele vai resolver, sabe? Então o seu Deus é pequeno diante do Deus que você está criando, sabe? Então quando a gente sabe que Deus vai entrar na batalha, que Deus ele vai resolver, que Deus ele vai, sabe, romper, que Deus vai libertar, que Deus vai curar, irmãos, não tem nada que atrapalhe o seu prosseguir, que venha abalar a sua fé,
que vem abalar o seu espiritual, o seu emocional, sabe? Muitas das vezes estamos na casa do Senhor, né? Muitas das vezes, né, esperando uma libertação do nosso marido, esperando uma libertação dos nossos filhos. E a gente acaba se frustrando, por quê? Porque a gente não sabe esperar o tempo de Deus. A gente não sabe esperar o tempo oportuno do Senhor. E por a gente não saber esperar o tempo oportuno do Senhor, nós acaba se frustrando, né, muitas das vezes. Né, e acaba, digamos assim, se desviando até da casa do Senhor. A gente acaba se desviando porque a gente se frustra, porque a gente não vê a libertação do outro, a gente não vê o prosseguir do outro, a gente não vê a libertação do nosso filho, a gente não vê a libertação do nosso parente, daquela pessoa ente querida que a gente muitas das vezes proclama a palavra para ela e ela não quer se converter, e a gente acaba entrando no propósito diante de Deus e a gente não vê resultado aos nossos olhos, né? A gente acaba se frustrando e a gente acaba se desviando, né, da casa do Senhor, do propósito de Deus, da presença do Pai. E isso não é um ato libertador. Se você está orando por alguém, se você está pelejando por alguém, peleje até o fim. Sabe? Não se frustre. Não se frustre porque o outro não quer, ele tem um livre-arbítrio dele. Tem um momento dele. Muitas das vezes a gente está querendo fazer a função do Espírito Santo. Muitas das vezes a gente quer fazer a função, sabe, do Espírito Santo, de convencer, né, da justiça, do juízo, sabe? E a gente quer fazer a função dele, a gente não é Espírito Santo para convencer o homem do seu pecado, da justiça e do juízo. O nosso testemunho, sabe? A nossa permanência é que vai fazer com que a outra pessoa veja a transformação de Deus nas nossas vidas, que aquela pessoa rompa, sabe, o seu anonimato, a sua procrastinação, sabe, porque muitas das vezes há uma barreira em nossas vidas que a gente não consegue romper, que a gente não consegue ir por medo, por muitas coisas, a gente não consegue romper algo na nossa vida. Então, quando a gente rompe, sabe, é algo maravilhoso. É algo que não tem explicação nenhuma. Então, a libertação é isso. A palavra de Deus é isso, para nos libertar, para nos fazer enxergar o que a gente não enxergava, para que a gente venha ser curado pela palavra de Deus. Porque tantas pessoas hoje, né, até no nosso meio também, precisa de libertação e não se liberta. Por quê? Porque não lê essa palavra, não reflete na palavra, não ama a Deus, não teme a Deus e acaba sendo doentes, pessoas adoecidas espiritualmente. Sabe, que você possa meditar nessa palavra do Senhor, porque ela é poderosa em nossas vidas. Sabe, ela é poderosa. Ela não tem outra palavra, não tem nada que se compare a essa palavra, porque a palavra de Deus, ela vem nos libertar, ela vem nos fazer novas criaturas. Amém? Assim como o verbo se fez carne, que essa palavra ela possa se fazer carne dentro de cada um de nós, né? Cada um do nosso ser, sabe? Davi diz que ele lia, sabe, os mandamentos de Deus, ele lia e meditava dia e noite, para que ele não viesse pecar contra o Senhor, sabe? Então medite nesta palavra para que você não venha pecar contra Deus. Sabemos que a gente peca todos os dias, porque a palavra todos os dias vai dizer que a gente peca, né? A gente peca todos os dias, não tem como, né? Aquele que diz que não peca já está pecando, porque a própria palavra vai dizer que a gente peca, né? Mas o diferencial é o quê? É que a gente confesse e deixe, para que a gente possa alcançar a misericórdia. E a misericórdia de Deus se renova a cada dia, se renova a cada manhã, porque essa é uma promessa, sabe? Porque a misericórdia de Deus é a graça de Deus sobre nossas vidas.
É a graça do Senhor Jesus sobre nossas vidas. É o sangue do Cordeiro sobre nossas vidas. Que todas as vidas que a gente pede perdão, que a gente deixa o que a gente de errado que a gente faz, a misericórdia de Deus vem, sabe? E apaga, sabe? Porque isso era o ofício, né, do holocausto no tempo do tabernáculo. Esse era o ofício, sabe, do holocausto, para que venha se apagar os pecados do povo de Israel. Não é isso? Então que o Senhor ele possa lhe libertar, sabe? É de pouquinho, sabe? A libertação, quando a gente conhece Jesus, a gente quer ser liberto de tudo logo, sabe? Mas é uma caminhada, sabe? É uma regeneração, sabe? Porque a santificação, ela é no caminhar, sabe? Não tem como a gente se santificar da noite pro dia. Não tem como. Não tem como, de jeito nenhum. Sabe? Mas a santificação é você caminhando, você caindo, se levantando, deixando o pecado e prosseguindo. Sabe? A caminhada com Jesus é isso. Vai haver muitas coisas, irmãos. Sabe? A caminhada com Cristo não é fácil. A caminhada com Jesus não é fácil. Por quê? Porque muitas das vezes o seu pior inimigo é você mesmo. Sabe por quê? Porque muitas das vezes você vai se acordar num belo dia e sua carne ela vai querer pecar contra Deus. Sabe? Vai querer pecar. Você vai querer falar. Sabe? E sabemos que quando a gente fala é porque o coração está cheio, né? E a gente já falou, já proclamou, e a gente não pode voltar atrás daquilo que a gente diz, né? Então, que a gente possa ser liberta, sabe? Vá com calma, vá devagar, cada tempo no seu tempo. Leia esta palavra, medite nesta palavra, para que você não peque contra Deus. Para que você seja um cristão, um servo do Senhor, firmado na palavra do Senhor. Porque se você não for um cristão firmado na palavra do Senhor, um cristão que fielmente confia no Senhor, que teme ao Senhor, você não vai se deixar levar por qualquer vento de doutrina. Você não vai se deixar levar por qualquer coisa que o inimigo venha falar nos seus ouvidos através de outras pessoas, sabe? E quando alguém vier lhe caluniar, falar mal, você não vai retroceder, você vai romper, você vai prosseguir, você vai amar, você vai perdoar, né? Porque o perdão ele liberta, o perdão ele é libertador. Assim como Jesus nos libertou do pecado, que foi através do seu perdão na cruz do Calvário, a gente tem o poder de libertar o nosso próximo também. Quando a gente perdoa, a gente está nos libertando e libertando o outro. Não é isso? Então perdoe, sabe? Ame. Porque exercite o perdão na sua vida, sabe? Exercite o amor, exercite a misericórdia. Porque a palavra do Senhor vai dizer que sacrifícios ele não quer mais, mas misericórdia sim. Amém? Que o Senhor possa estar com todos, que todos tenham começo de tarde na presença do Senhor. E reflita nessa palavra, né? Reflita na palavra do Senhor, porque ela é viva e ela é eficaz sobre nossas vidas. Amém? Reflita na palavra de Deus. Amém? Reflita em nome de Jesus. Que vocês possam estar com o Senhor. Amém? A paz do Senhor. Tati Souza, que o Senhor possa abençoar a sua vida. Sulamita Silva e Raul Gifone. Amém? Parentesco meu, que o Senhor possa abençoar em nome de Jesus a casa de vocês. E que o Senhor possa nos libertar em nome de Jesus através da palavra. Porque só através da palavra, né, a gente é liberto do poder das trevas, é liberto de muitas coisas. Em nome de Jesus. A paz do Senhor, que todos fiquem em nome de Jesus, na santa paz do Senhor.